8h11, voltamos com o Folha no Ar e uma pergunta muito, muito interessante para o Rafael Twin. É com você, Rafael. Vamos lá. Como que a gente não seja uma política de governo e sim uma política pública para manter? Eu penso muito nisso, Luizinho. Uma coisa que dói muito você dar o pirulito na boca de uma criança e depois tirar é melhor não dar, porque você dá o gostinho para ela e ela... Depois, quando você tira, é horrível você acabar com o sonho de uma pessoa que você começou um projeto, e a gente sabe que o esporte não é imediato, é médio e longo prazo, independente que seja tanto para competitivo ou realmente para a saúde, porque você tem que ser contínuo. O que eu tenho tentado fazer, o governo tem tentado fazer, é o seguinte: a gente está investindo muito na massificação do esporte. E com liberdade, o prefeito tem dado liberdade para a gente espalhar esporte e dar oportunidade em vários locais. E ao invés concordo com o que você falou, no passado houve boa vontade, mas houve um erro de estratégia no qual investimentos muito grandes em times de ponta e não fizeram a base. Boa vontade não, o dinheiro é rodo, né? Mas não fizeram base. Então não adianta ter um time maravilhoso, não tem um atleta de campos, nem o dinheiro dos atletas ficavam aqui. E você não tem juvenil, infantil e tal. Então, assim... Porque não circula aqui. A gente está fazendo... A família dele não está aqui. A sua resposta. Nós estamos fazendo o inverso. Nós estamos fazendo a base. Fazendo a base, nós estamos criando uma base sólida. E eu tento muito trazer iniciativa privada. Como que nós fizemos o verão, como que nós estamos fazendo projeto de vôlei de praia, como nós estamos fazendo vários outros projetos, em parceria com iniciativa privada e, às vezes, através de lei do incentivo. Lei do incentivo estadual e federal. Por exemplo, Jogos Estudantis de Campos está aprovado agora. A gente tem dificuldade das empresas entenderem, como fosse a Lei Rouanet do esporte. Tem tanto federal como estadual, de dedução de imposto. Então a gente está com vários projetos. Só que um é ISS e o outro... Um ICMS, outro é imposto. Então, assim, a gente está com vários projetos. Para que isso? Para eles serem autossustentáveis. Não tem como mais prefeitura ficar bancando time de futebol, ficar bancando... Mercenário. Não existe isso. Mesmo quando uma prefeitura do Rio bancar Flamengo, Fluminense, não tem como mais. A realidade é totalmente diferente. Mas você tem sim como fomentar, focando na base, porque é uma pirâmide. O esporte é uma pirâmide. Você massifica e faz uma base sólida. E dali você vai formando mirim, infantil, juvenil. Para você tirar isso, é uma futura geração que está vindo. Agora, pra você tirar um time adulto, acabou o time adulto, cortou lá 1 milhão de gastos anuais e você matou. Então, o princípio básico do governo no esporte hoje é realmente fazer uma base muito sólida, que isso vá crescendo, tentando trazer iniciativa privada. A gente tenta, até agradecer muito a imprensa, agradecer a vocês que são muito parceiros, porque sem a imprensa a gente não consegue divulgar, e sem divulgação a gente não consegue patrocínio, e sem patrocínio a gente não consegue bola de neve. Ficar refém da prefeitura. Então a gente tem tido uma resposta muito positiva da imprensa como um toda, de vocês nem se fala, e a gente com isso, aos pouquinhos, a gente está conseguindo, está chegando nos locais e está conseguindo trazer iniciativa privada. Por exemplo, hoje o vôlei de praia, tem um banco que patrocina o vôlei de praia, junto com a gente. Ele vai andar por conta própria. Hoje são 6 escolinhas de vôlei de praia que estão parceiradas. A gente dá a infraestrutura, dá os professores, mas o dia a dia ali é o banco que está bancando. Então isso aí, pelo menos, uma preocupação para mim. E nós eram 12 crianças, hoje são 280 crianças no vôlei de praia. Temos garoto disputando o campeonato estadual. Então, assim, não só o vôlei de praia, mas a própria natação, às vezes, tem plano de saúde que ajuda. Então, a gente está tentando fazer a base para... Até porque quando o cara começa a ganhar destaque, vai vir interesse da própria empresa em se associar a sua marca a ele, né? Então a resposta é a seguinte: a gente realmente fazer uma base muito forte, que não dependa de Rafael Twin, de Rafael Diniz, de A ou B, mas que ela possa vir formando uma nova geração em Campos para a gente ter um futuro melhor. Tem muita coisa para fazer ainda. Então, você acha que parceria é um caminho para isso? Mas, eu acho que a parceria com a educação e como fosse uma política pública que tem que implementar o esporte na cidade como objetivo. Meu objetivo é passar de 50% a 60%. Peguei como 2%, então eu quero chegar a 60%, 70%, 80%. Por que não? Se nós já chegamos a 20% sem dinheiro, poxa.
Por que a gente não pode aumentar muito mais? Mas vinculado à educação, massificar o esporte e tentar aos pouquinhos. Aí você vai fazendo. Às vezes você faz uma competiçãozinha entre as sedes, entre centros esportivos, que não custa nada, gente. Custa aí fazer competições gastando fortunas. Você pega, compra medalhinha, compra e acabou. Só a criança que nunca competiu já vai ficar super feliz. Aumenta a autoestima violentamente. Então, assim, a gente. A vaidade no bom sentido. No bom sentido. Sim, sim. Às vezes é brincadeira, às vezes orgulho. é um torneio. Sim, não é nem vaidade. Melhor, é o orgulho. o orgulho próprio, né? Então assim. A palavra é melhor assim, Marco. Eu acredito. É lógico que é importante você ter os times que vão surgir, já estão surgindo, para servir de exemplo, que aparece na televisão e tal. Isso é bacana, lógico que tem que ter. Mas se você não tiver base, não tiver um trabalho sólido, vinculado à educação e espalhado pela cidade, você não vai ter futuro. Então, eu acho que o princípio é esse aí, que é depois você segurar uma massa de 30, 40 mil crianças aí te apurrando, ninguém consegue segurar não, Luizinho, porque é muita gente querendo fazer esporte em 50 modalidades diferentes. Eram 9, hoje são 50. A gente mexe com a galera do esporte, a gente sabe a força que o esporte tem. Mas você acha que, assim, falando sinceramente, você tem uma experiência, uma bagagem já como atleta, empresário, como já foi gestor público em outro município. Você acha que a população tem a dimensão do que está sendo feito? Eu acho que ainda não. Mas se não tiver, como mobilizá-la para que isso seja mantido? Essa é a pergunta. Sim, mas a população, às vezes, no contexto geral, não sabe o que está acontecendo, mas a pessoa que está praticando esporte sabe o que está acontecendo. Ela vai reivindicar, e ela não sabe a força que ela tem ainda. Se juntar, hoje são 2.500 crianças nadando. No futebol, se nós chegarmos a 20, 30, 40 escolinhas, aí você vai ver reclamação daqui, reclamação mas dali. Ela faz essa propaganda boca a boca na família dela? Faz. No bairro dela? Isso faz. Eu não sei se eu acho que a gente não conseguiu transformar isso em questão pública. Eu não estou falando de doutrinar, não. Isso é natural. Isso é natural. Vai ficar claro para o ouvinte. Você pega uma criança hiperativa, uma criança que tira problema, ela do esporte. Eu até diria o contrário. Bota ela no esporte, depois tira, quando ela chega em casa, ela chega outra. Ela chega uma criança tranquila. Vou dar um exemplo aqui que eu até pedi para permissão, Luizinho, falar do Paraesporte, que tem exemplo muito disso. Pois. Tem que deixar o Paraesporte pro final, que eu sei que é um carro-chefe seu, mas vamos lá. Quer falar depois? Não, podemos falar. O Paraesporte, você falou dessa criança hiperativa, a gente trata muito com crianças com autismo. Muito. Eu acho que hoje é o que mais tem no Paraesporte hoje. Vamos lá, o Paraesporte hoje é um departamento dentro da Fundação Municipal de Esporte, que começou em abril de 2017, que é esporte público para pessoas com deficiência. Nós começamos em abril de 2017, nos 3 primeiros meses a gente teve 12 inscritos, até por vergonha dos pais, por não saber o que era aquilo. Tinha Paraesporte, antes era ecoterapia, só que tinha. Não é ecoterapia, não é esporte, ecoterapia é fisioterapia. E a gente começou implantando natação, futebol, são 15 modalidades. É muito importante. Não, quem faz a ecoterapia em campos é a gente, é a Fundação de Esporte hoje. Tem 180 pessoas. Só que quando a criança melhora da ecoterapia, eu já tiro ela, coloco ela eu conheço alguma atividade esportiva. E sei da importância. Sim, é extremamente importante. Inclusive, se vai ser Tanto que não tirar da Fundação de Esporte, é a gente que faz a ecoterapia da prefeitura hoje. Tem 180, hoje a gente está com 7 na lista de espera só, mas já quando a gente entrou tinha 100 na lista de espera. Aí, o Paraesporte hoje, no começo tinham 12 pessoas só. Será que vai dar certo o Paraesporte em Campos? Que a gente fez em Rio das Ostras, o Paraesporte deu super certo. Eu sou um dos embaixadores nacionais das Olimpíadas Especiais. São 7, 8 embaixadores, junto com o Zico, junto com o Romário. Só mostra quanto a experiência das Ostras foi importante, mas vamos lá. Hein? Só mostra aquela primeira pergunta. Mas eu trabalhava com crianças com... Não estou falando que foi. Lógico que qualquer experiência é importante, mas eu trabalhava com crianças com deficiência, quando atleta do Flamengo no Morro Pavãozinho para Cantagalo. Lá que eu me apaixonei para as crianças com deficiência. Porque geralmente quem trabalha com crianças com deficiência tem um filho com deficiência. E às vezes eu fui fazer uma palestra no Pavãozinho Cantagalo e tinha um projeto para pessoas com deficiência intelectual. Eu fiquei tão apaixonado que eu comecei a ir 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Depois acabou indo quase todo dia lá. E dali eu comecei a me envolver com a PAI. Como atleta ainda, né? Como atleta ainda, dando palestra. Aí o motivo aí é só Deus que vai saber. Hoje o Paraesporte de Campos é o maior projeto público esportivo voltado para pessoas com deficiência do país. Isso eu falo com o Comitê Paralímpico, converso com as Olimpíadas Especiais. Hoje a gente está atendendo mais de 1.000 pessoas.
É lógico que tem parceria com a POI, com a PAI, com a PAP, com o Educandário do São José Operário, mas hoje o resultado disso, que às vezes é rápido, nós começamos a competir brincadeiras internas, fomos para regionais, isso deficiência intelectual. Tem todo tipo de deficiência, mas estou falando de deficiência intelectual, que são as Olimpíadas Especiais. Fomos para o estadual, ganhamos estadual, em 3 ou 4 modalidades, fomos para o nacional, ganhamos futebol e ganhamos vôlei de praia, e fomos convocados para representar a seleção brasileira em Abu Dhabi, agora em março desse ano. Isso assim, foi tão rápido. A seleção brasileira, Luizinho, foi com 37 pessoas do Brasil inteiro. 16 de Campos, praticamente 50% da seleção brasileira de Campos. Um trabalho que tem 2 anos. Então, e como eu estava falando da pessoa hiperativa e tal, tem criança que entrou lá que tomava 20, 30 remédios por dia, que tinha 5, 6 convulsões por dia. Hoje, criança parou de ter convulsão, toma um tipo de remédio. Criança que nunca andou sozinha, tá andando. Então, o bem que a gente faz, às vezes, não só para a criança, mas para a família dessas crianças, esse é um projeto realmente que mora no meu coração, mora no coração. O prefeito é apaixonado pelo projeto, é uma coisa que eu vejo ele vibrar, e ele já falou isso publicamente, que foram alguns dias com muito orgulho. Melhores dias dele foi quando os moleques chegaram de Abu Dhabi com a medalha de prata, medalha de ouro. Falou, o melhor dia do meu governo. Então é gostoso escutar isso. Então isso é um motivo de orgulho, realmente. Orgulho mesmo, né? É um motivo de orgulho essas crianças. E a gente vê a evolução, aí que você estava falando, Luizinho, não é nem ir para Abu Dhabi trazer uma medalha porque ali foram 16, mas a evolução de saúde da família, da mãe que estava em depressão há 10 anos, e de uma criança dessa que saiu da margem, literalmente, da sociedade, que às vezes não tinha chance nenhuma, e hoje faz parte de um grupo que faz churrasco, organiza eventos. A Festa São Salvador, nosso grupo de dança do Paraesporte abriu a Festa São Salvador lotado, foi aplaudido durante 5 minutos sem parar. Então, eles estão mais conhecidos que toda semana eles são convidados para fazer apresentação em algum lugar. Então, o Paraesporte realmente é um motivo de muito orgulho nosso, e a tendência é só crescer. Ontem a gente teve uma palestra lá com os pais das crianças lá, e você vê a alegria da família, é muito bacana o Paraesporte. Mas eu pergunto, eu vou usar, o Marco gosta muito de usa muito esse exemplo, e tem uma certa razão, embora eu faça alguma ressalva. A compreensão do que foi dito. Dom Rifan, bispo tradicionalista de Campos, católico, esteve aqui e falou que, na visão dele, Dom Rifan, né, o problema do governo era comunicação, mas aí, quando fala comunicação, parece que está falando da pasta de comunicação. Eu não acho que foi isso que ele quis dizer. Sim. Acho que ele quis dizer foi justamente de falar coisas como você está dizendo aqui, de fazer com que isso chegue à sociedade. A toda a sociedade, não só aquela que tem um filho que tem o problema. Porque isso é importante para quem tem um filho com deficiência e para quem não tem. E para quem pode vir a ter. Não, é importante socialmente, é importante para o tecido social. É muito importante. O orgulho que você tem, que Rafael tem, que os pais têm, deve ser comungado por todos nós. Lógico. Mas isso só se dá a partir do momento que você sabe. Concordo. Então, nesse sentido, você concorda que, Dom Rifan, que falta talvez a sociedade ter mais acesso ao que de fato está sendo feito? Sim, eu também acho que você falou, não é a Secretaria de Comunicação culpada disso. Não é. Às vezes pode ser os próprios secretários, ou o próprio... Sim, eu acho que ele falou nesse sentido, Dom Rifan. A gente realmente tem que saber divulgar, eu tento divulgar. Vender o peixe, o famoso vender o peixe. Eu tento divulgar o máximo que eu posso, mas eu acho que tem que ter mais realmente. Eu acho que tem que ter mais. Às vezes a gente chega... Eu vou dar um exemplo, assim, que tem projeto, outro dia em Morro do Coco, a gente tem um projeto lá, atende mais de 200 pessoas. A gente encontrou, eu fui um médico outro dia levar meu filho ao médico, e a moça falou que tinha um projeto muito bacana em Morro do Coco, que uma menina fazia lá em Morro do Coco, que eu tinha que apoiar essa menina, só que o projeto era nosso. Aí, às vezes, porque não tem dinheiro para a gente comprar uma camisa, às vezes falta... A gente está passando por uma crise financeira, porque a gente, às vezes, até muito grande. O gasto que eu tive na Fundação Municipal de Esporte, em 2017 e 2018, foi o menor gasto da história da Fundação Municipal de Esporte de mais de 25 anos. Se juntar os 2 anos juntos, continua o menor gasto da história desde que foi criada a Fundação Municipal de Esporte.
que era eu gastei 280, o gasto na época do Lubeda, lembra? Acho que Claro, chegou a 20 milhões de reais. Aí depois chegou a 9, 10. Os últimos anos gerou em torno de um orçamento de 4, 8 milhões, mais ou menos. Eu gastei 283 mil no primeiro ano. No segundo ano, 1 milhão e pouco. Chega a ser... Aí eu vou falar que a gente estava conversando assim, dá para fazer, cara, dá para fazer. Estamos com dificuldade, é lógico que se eu tivesse 20 mil crianças hoje com a camisinha da Prefeitura de Campos, seria muito mais fácil de identificar. Mas aí a gente, o que é prioridade? Atender mais crianças ou fazer a camisa? Só que às vezes também a gente não consegue alcançar. Então a crise financeira atrapalha muito. E nós estamos vivendo uma crise real. Mas o que não falta é boa vontade. A gente está querendo acertar. Mas você não acha que talvez a população não tenha a dimensão das duas coisas, nem da dificuldade financeira e nem do que está sendo feito a despeito dessa dificuldade? Tem muita coisa boa acontecendo no governo que a população não sabe. Mas o brasileiro tem muita tendência a supervalorizar a coisa ruim. Mas também... Isso é humano, né? É brasileiro, é humano. Mas brasileiro é um pouquinho mais, eu acho. Eu que rodei. Falta um pouquinho de patriotismo. Eu passei a ser muito nacionalista, Luizinho, e amar muito meu país, lá nos Estados Unidos com raiva do americano, porque eu morei quase 7 anos lá, e cada casa que ia tinha uma bandeira americana, os caras falavam bem dele o tempo todo, e a gente ficava o tempo todo se mutilando, falando o tempo todo. A gente, e ao invés de chegar e falar coisas boas, existem coisas boas. A quantidade de coisa boa que nós estamos falando aqui, que são coisas positivas, e coisas puras, que não tem maldade política daqui e dali, são coisas reais. Então, assim, existem coisas boas que eu acho que falta um pouquinho a população também olhar para esse viés positivo. Nem muito nos Estados Unidos, Argentina, Chile, são nacionalistas abertos. São muito mais que a gente. O esporte é muito nacionalista. Vai falar mal do Chile no Chile, da Argentina na Argentina. É verdade. Você talvez não saia vivo de lá. É verdade. Mas se você tivesse, o Rafael, dizer assim, qual é o seu maior legado na fundação e aquele que seria mais importante ser mantido, independente de resultado de urna, de política. Política partidária, que eu falo, óbvio. Eu acho que esporte, educação e cultura não pode ser partidário. Isso deveria ser, por exemplo, um jogo estudantil de campo, deveria ser lei municipal. Nem que fizesse menor. Tem algumas coisas que eu acho que deveriam ser votadas na Câmara e ser aprovado por lei e ser obrigatório. Por isso? Eu gostaria de algumas coisas fossem obrigatórias. O para-esporte é uma coisa que é uma oportunidade que a gente está dando para pessoas que nunca tiveram oportunidade. É uma coisa que eu realmente ficaria muito triste se acabasse. E realmente essa questão dessa junção, dessa cultura, que eu acho que é o maior legado que a gente pode deixar. Educação, esporte e cultura andarem de mão dada e passar a ser uma cultura municipal. E o resto é consequência, o resto vai vir, às vezes vai ter empresa, às vezes não vai, às vezes o governo federal vai ter mais incentivo, às vezes o Ministério do Esporte vai ter... Outra coisa que é muito importante, uma coisa que eu fiz lá, eu criei um departamento só de elaboração e captação de projeto. A gente tem que mudar um pouco a mentalidade de ficar refém do governo 100%. Uma parceria... A gente tem que... Eu fiz 20 milhões em projeto na Fundação Municipal de Esporte. Dos 20 milhões, 11 milhões foram aprovados, 10 milhões e 800 foram aprovados, tanto que a gente licitou semana passada 2 obras. PPPs, né? Não, às vezes emenda parlamentar. Você tem que ir a Brasília e bater na porta do seu deputado federal lá para pedir verba assim. Agora você tem que ter um projeto, não adianta você só saber pedir. Então a gente tem que evoluir um pouquinho, porque antigamente só chegava para o prefeito, ó, me dá dinheiro para o futebol, me dá dinheiro para isso, me dá dinheiro para aquilo. Não existe mais isso, gente. A gente tem que fazer dinheiro. A gente tem que buscar recursos. Então tem hoje em dia, por exemplo, no esporte tem lei de incentivo ao esporte CMS, lei de incentivo ao esporte federal, emendas parlamentares, projetos do Ministério do Esporte, projetos do PAC. Nós estamos com 6, 7 milhões de verba. Aquele ginásio que está abandonado, caindo o telhado do ginásio, conseguimos 900 mil. Mandamos a documentação para a Caixa. Qual ginásio? O ginásio dentro da Fundação de Esporte, não chega a beber ali. Está caindo o telhado. Está interditado aquele ginásio. Tem mais de 600 goteiras lá dentro. Não sabia. Tá uma pena, porque é o único ginásio público que nós temos. Vai lá para você conhecer. Não, conheço, eu joguei muita bola lá, mas... Não, para você ver como é que está hoje. Aquele prédio de artes marciais, ele está caindo as paredes. Aí se licitou semana passada, uma verba de 500 mil reais. Então, assim, foi de emenda parlamentar, se não me engano, a deputada
Cristiane Brasil, a deputada Soraya Santos, o deputado Paulo Feijó. Assim, a gente tem que pegar os nossos deputados e bater na porta, porque são impostos nossos que a gente paga. Só que isso é uma cultura diferente. Antigamente era só bater na porta. Quando você fala dos nossos deputados, hoje tem Vladimir, inclusive Vladimir. Todos os deputados. Independente de partido, eles têm que trazer dinheiro para dentro do município, poxa, da região deles e do estado deles. Agora, basta nós, gestores, saber ir lá e cobrar. Com projetos sólidos, com projetos... não dá dinheiro à toa. Pô, ou aquele prédio de artes marciais ali, são 6 ou 7 modalidades de artes marciais. Sabe onde que tem? Do lado da piscina ali, tem balé, o Paraesporte usa ali, tem ginástica olímpica. Pô, foi um dos primeiros projetos nossos, só que é lento. Um projeto que eu fiz em fevereiro de 2017, licitou semana passada, 2 anos para licitar. Então, tem uma praça no Parque Aurora também, uma praça bacana que dá para fazer. Tem vários projetos. No Jardim São Benedito, a gente tem ideia de cobrir aquela quadra. Às vezes demora um pouco, às vezes sai, às vezes não sai, mas se a gente não correr atrás de verbas, de patrocínios, a gente não vai... O Jardim São Benedito está sempre cheio, tem sempre gente ali e com aulas. Quando a gente assumiu, quando o governo Rafael Júnior... Ali está um antro de crack. Aonde? No Jardim São Benedito. Quando a gente assumiu, ele estava tendo roubo direto. Hoje nós temos mais de 1.500 pessoas fazendo esporte no Jardim São Benedito. Tem funcional, tem vôlei de praia, tem futevôlei, tem musculação. Tem academia. Resgatamos a musculação que estava abandonada, dança, ritmo. Então, assim, são 1.600 e poucas pessoas no Jardim São Benedito. Aí tem parques, Praça Santo Amaro, IPS, Santo Antônio, Farol de Santo Tomé, Morro do Ururaí. Então, assim, a gente está tentando espalhar bastante o esporte. E às vezes é esporte para terceira idade, às vezes é esporte para um funcional. Da Elô também, tem muita parceria com o Elô também, entendeu? Por exemplo, lá em Farol, a hidroginástica, a gente atende mais de 200 pessoas. O professor é da fundação e o espaço é dela. E não existe meu e seu. Lógico, claro. Quando eu falo que eu não faço nada sozinho, eu não faço nada sozinho mesmo, não. A gente tem que fazer em conjunto. Se eu não tiver ajuda de secretário A, B, C e D e apoio do prefeito, eu não consigo andar para frente de jeito nenhum. Temos aqui um ouvinte, né? Ontem foi muito ativo aqui, inclusive o Vladimir deu umas respostas a ele. O Maurício Forel Batista está fazendo uma pergunta para você que eu vou tomar liberdade de repassar. Rafael Tumim, como explica a logística de construir vilas olímpicas em Guarulhos e deixar a Baixada Campos Farol sem nenhuma? Não que seja contra, mas por que essa prioridade? Não foi a nossa gestão que construiu, né? Sim. A Baixada hoje, e eu fiz uma coisa de propósito agora, a gente está com 15 escolinhas de futebol. Das 15 escolinhas, 10 são na Baixada. Exatamente por isso, porque a gente não tem uma infraestrutura esportiva na Baixada. Abrimos escolinha de skate na Praça de Goitacás. Vamos começar com funcional na Praça de Goitacás ou no Imperial ali. Estamos esperando um pouco de verba para voltar com a academia de musculação que estava abandonada, roubaram todos os pesos, tudo. A gente quer voltar com a escolinha lá. Agora já estamos em vários locais ali com a escolinha de futebol. Começamos vôlei de praia em Santo Amaro, tem escolinha de futebol em Santo Amaro e 6 modalidades esportivas em Farol. Então, apesar de não ter um centro esportivo, uma Vila Olímpica, a gente está tentando usar as praças e os campos de futebol para dar esporte e qualidade de vida. Mas eu acho que ele merece, sim, no futuro, ou no futuro em breve, um centro esportivo. Nem que a gente consiga através de verba federal, mas merece aquela... E é um local muito grande com a população que merece todo o nosso carinho. Se tivesse que projetar, quer dizer, o governo está entrando no segundo semestre do terceiro ano, se tivesse projetar na sua pasta seus principais objetivos daqui até o final do próximo ano, 2020. Em que? Em projetos ou em construção, que você diz? Em tudo. Objetivos da sua, que você tem na sua pasta. O objetivo é aumentar bastante esse número de pessoas, que eu acho que a gente já aumentou 1.900%, mas continuar aumentando e através dessa massificação ir peneirando as pessoas e formando times locais, mas focando na base. Então, continuar o trabalho que a gente está fazendo e tentar não esquecer de localidade nenhuma, como a gente está tentando espalhar para vários lugares, porque qualquer cidadão, independente de onde mora, ele tem o direito da prática esportiva, da educação, da cultura e da saúde, independente que seja. Então, é muito injusto, como era feito antes, em localidades específicas. A gente não tem um convênio, Luiz. Tudo nós que tocamos. Não temos um convênio.
Antigamente só tinha convênio. Hoje nós não temos nenhum, zero convênio. Todas as 48 localidades, a Fundação Municipal de Esporte, com os profissionais da Fundação de Esporte que toca. E eu acho que Campos, assim, na questão de infraestrutura, falta uma infraestrutura realmente na Baixada, falta uma infraestrutura de Ururaí para lá esportiva, nem que seja um mini centro esportivo. Eu acho que Campos mereceria um ginásio, pelo tamanho da cidade de Campos. É uma coisa que eu estou tentando, mas infelizmente não tive sucesso ainda a nível de governo federal, que é um investimento maior, que é um ginásio municipal bom, que seja para 3.000, 4.000 pessoas, que uma Campos já tem essa capacidade. Aí tem o estádio municipal de futebol também, que de repente, que hoje só tem o Goitacás, que acabou ficando no meio da cidade, e quando tem jogo... um problema. Para a cidade. Para a cidade. Até porque o Goitacás é muito popular, né? É engraçado que... Eu sou Rio Branco, tá? Não, eu gosto muito dos 3 times de futebol. Seu avô era Rio Branco. Meu pai era Rio Branco. A Luísa era Rio Branco? Papai jogou pelo Rio Branco. Papai foi campeão de Campos pelo Rio Branco. Fez o gol do título. Lateral, né? Lateral. Não. Papai jogava na época era halfback, médio volante. Uhum. E apesar de Sebastião era bom de cabeça, na final o centroavante se machucou, não tinha reserva. Botaram ele porque era bom de cabeça, foi 1-0 o gol dele. Cara, o Rio Branco virou um shopping hoje, né? Lá não tem mais campo de futebol. Tá sem campo de futebol agora lá. Mas seu avô era torcedor do Rio Branco? Não, vovô era americano. Era americano? Inchado. Vovô foi dirigente do americano. Inclusive, parece que quando descobriu que o papai matava aula para jogar no Rio Branco, ficou chateado porque matava aula e porque jogava no Rio Branco. Se jogasse no americano, podia matar a aula. Na verdade, ele jogou no Goitacás e depois no Rio Branco. Mas foi campista pelo Rio Branco Juvenil. Em cima de Amarildo, que depois foi ser destaque de Copa do Mundo. E namorou a irmã de Amarildo. Não, teu pai era uma história mesmo. E o teu tio ainda achava que jogava mais bola do que ele. Quem? Teu tio Luiz. Esse é uma figura. Tio Luiz achava que cantava melhor que papai, que Todo. bola. E que pescava também. Tudo tio Luiz era grande figura, grande figura. Falar em pesca, a gente fez uns campeonatos bacanas de pesca aí no Rio Paraíba, lá em Farol. Mas os objetivos seus para... Então, assim, eu acredito muito nessa ideologia de esporte, educação e cultura andando muito. Acredito que é o futuro do país. Então, se a gente conseguir, o principal objetivo, se a gente conseguir implementar isso na cabeça da sociedade, aí nós vamos ter essas dificuldades todas que nós estamos falando aí, principalmente a população entender. Eu acho que já é um grande presente para a população de Campos a gente ter uma futura geração mais saudável, mais nacionalista, mais cultura, né? Não tenha dúvida. Esse mais nacionalismo... Mas vamos tentar. O esporte é uma ferramenta incrível. O esporte foi a única coisa no mundo que parou uma guerra mundial. Parou a Segunda Guerra Mundial, suspendeu durante 30 dias durante as Olimpíadas. Então, o que no mundo consegue fazer milagre como esporte? Não teve Olimpíada durante a Segunda Guerra Mundial. Teve, foi suspenso. 36 em Berlim, 48 em Londres. Pode botar, foi suspenso durante alguma guerra. Não sei se foi Guerra Mundial, mas foi suspenso em alguma guerra. Não. A última Olimpíada foi de Berlim, 36. E foi suspensa. A guerra foi suspensa. A Olimpíada seguinte foi 48 em Londres. Mas a guerra foi suspensa, então foi 36. Não, o que teve na Primeira Guerra Mundial era uma guerra de trincheiras. E na chamada no Man's Land, que era zona intermediária, fizeram partidas de futebol ali para... E teve a famosa guerra no Zaire, né, que foi interrompida. Sim, pro Pelé. Pro Pelé, e teve também Mas aquela... certamente, Olimpíada de 36 em Berlim. Então foi Olimpíada. Foi e aquela luta... E 48 em Londres. E a luta do Ali contra o... Aí você vê Irã, Iraque, Kinshasa no Zaire. Você vê Irã, Iraque parou jogando. também. Não, mas a guerra civil ali já havia sido concluída. Era o Mobutu, um ditador, que o Mobutu fez, que estava tendo assalto, ele mandou passar todo mundo que estava fazendo assalto. Você imagina Hitler dando medalha de ouro para Jesse Owens? Ele não deu. Mas estava lá e bateu, ele teve lá, ele foi na Alemanha. Agora, inclusive o Estádio Olímpico de Berlim é feito pelo Albert Speer, que era o grande arquiteto dele, até hoje a fachada está lá, né? E o que eu estou falando, é uma ferramenta inacreditável de mudança de paradigma, de mudança. Muda o conceito. Para lembrar para o ouvinte, sociedade. foi o atleta dos Estados Unidos, negro-americano, que humilhou Hitler, que fez a P36 para pregar a superioridade da raça ariana.
E Ele ganhou medalha de ouro, salto de distância, tudo. 100 metros rasos, 4 por 100 e... são 4, né? 100 metros rasos, salto de distância, 4 por 100 com a quarta. Com obstáculos? 200 metros. Ele ganhou as 4. E aí Hitler daria medalhas para o vencedor, não quis dar a medalha para o Jesse Owens, né? Eu não sabia que ele não tinha dado a medalha, Não, mas, deu, não. mas então, a gente está dando alguns exemplos aqui de milagres que o esporte pode fazer. E vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. Eu acredito muito em Campos, Luizinho. Eu amo muito Campos. Eu acho que por ter defendido Campos muito tempo e ter rodado o mundo, eu senti uma saudade danada aqui. Várias vezes a gente se falou, às vezes pelo telefone ou longe, então você acaba tendo um amor pela cidade muito grande. Quando o Rafael me chamou umas 5, 6 vezes, quando estava morando em Rio das Ostras, para vir para cá. E até o prefeito de lá, quando ganhou, me chamou para ser secretário lá de esporte também. E eu decidi voltar para Campos exatamente assim. Poxa, quando tocava o hino de Campos, de Rio das Ostras, eu falei, tinha alguma coisa errada. Quando toca o hino de Campos, então assim, a gente é da cidade, então a gente tem vontade de fazer as coisas dar certo. Eu tive uma experiência muito bacana no esporte, então eu poder passar um pouquinho da minha experiência de vivência e um pouquinho do aprendizado que eu tive em vários países no mundo, coisas boas, né, e coisas ruins também que a gente acaba vivendo, é muito gratificante. Eu acredito muito na cidade, existe, a gente ficou refém de Reut, existe muita roubalheira no passado, então assim, a gente tem que mudar realmente a sociedade e tentar ter um futuro melhor aí, porque é uma cidade maravilhosa. Campos tem tudo para voar, para ser uma cidade espetacular. Mas eu acho que a gente fazendo o nosso papel, cada secretário, vocês da imprensa, a sociedade como um todo, a gente consegue ter uma cidade melhor assim. Não é fácil, a gente sabe que para você mudar a cabeça das pessoas que estão mal acostumadas é muito difícil. Mas eu acredito muito no esporte, nessa interação do esporte, cultura e educação junto. Eu acho que pode ser um grande presente para Campos no médio e longo prazo aí. Rafael, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pela presença. A Luiz, mais alguma pergunta para encerrar? O Rafael se conhece na verdade, o Rafael se conheceu numa briga. Foi verdade. Numa briga na casa de Matheus. Foi verdade. A gente foi junto batendo papo. A coisa geracional, porque ele era geracional da outra e a coisa... E depois não foi entre a gente, não. Não, mas a gente estava em lados, digamos assim, opostos. Acabou que a gente foi embora junto batendo papo. Enfim, coisa de garoto. A gente se conheceu depois, ele é atleta, eu acompanhei, eu gosto de nadar, né? Sempre gostei de nadar, é um esporte que eu sempre... É um esporte que eu pratico até hoje, dentro das minhas muitas limitações. Eu nunca tive, logicamente, mas sempre admirei a natação, você dominar a técnica. Sim. E você acaba vendo a diferença do atleta, né? E sempre admirei muito o Rafael, né? Como atleta, uma coisa que eu gostava de fazer, que via nele um camarada que tinha um talento enorme para fazer aquilo. Deu azar, uma coisa médica, né? Em relação à Olimpíada, mas foi a vários mundiais e campeão em vários mundiais. E eu fico muito feliz agora, a gente mais velho, em idade madura, né? Eu um pouco mais velho, mas enfim, ele da mesma geração, e ver o sucesso que está tendo aí, sobretudo porque o sucesso que você está tendo no condição do esporte de campo não é o seu sucesso. Sim. É o sucesso da cidade. E fico muito feliz e, assim como o cara que te conhece, te acompanha há muito tempo, te dou os parabéns. Obrigado. Meu. Eu não sou de rasgar seda, não. Não é meu estilo. É verdade. É porque eu acho isso mesmo. Obrigado. E as portas estão abertas. Você, quando quiser, qualquer nova ideia, qualquer novo projeto, você sabe que eu sou entusiasta do esporte. Vamos botar o golfe, Luiz. O golfe. Não, sou entusiasta, sim, mas não chego a tanto. Não chego a tanto. Mas no dia que você quiser bater uma bolinha de golfe, a gente vai. Vamos marcar. A gente vai. Eu vou carregar o Luiz, porque se ele for, ele nunca mais vai deixar de ir. E o golfe vicia. Bom... isso aí. A gente tem muita coisa a fazer ainda, mas o que a gente tem feito com muito orgulho. Eu agradeço o carinho de vocês, principalmente do Grupo Folha da Manhã, que de verdade eu considero amigos de verdade, eu considero parte da família, porque vocês começaram e me valorizaram desde lá de trás, então eu sou muito grato
E dou parabéns ao sucesso de vocês. E parabenizar, eu acho que a gente tem que parabenizar, como a gente está falando, falar coisas positivas, a boa vontade do governo de tentar acertar. Existem coisas positivas assim, e pedir um pouco para a sociedade, ter um pouco de paciência e olhar para as coisas boas. Existem coisas boas. Muitas coisas boas. Então, como eu disse mais cedo, eu acredito muito em Campos e vamos em frente, que tem muita coisa boa por vir ainda aí. Então nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho ter o direto da redação com a repórter Paula Vigneron, ok? Um abração, Rafael, volte quando quiser. Você quer comentar mais um assunto, não é isso? Podemos comentar mais um assunto depois do... Vou fazer no meio do bloco comercial, faço o direto da redação. Vem com o Paulo, depois a gente fala. Tá ótimo. Tá bom. Tá certo. Vamos ao intervalo e voltamos já já. 2019 inicia um